Tá tudo. Tá ao vivo. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos nessa nossa segunda aula sobre a oração. Vamos fazer então como é uma oração, vamos começar com uma oração. Tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. E Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos que estão chegando aí nos detalhes da tarde. Bom, vamos continuar nosso curso então, tá? Vou fazer uma retomada da aula passada, né? Tem gente que não veio na aula passada, vou fazer uma retomada, bem brevemente. Então, na aula passada, a primeira coisa que ficou, que nós temos que rezar com paciência, com calma, e ter calma para rezar. E a gente partiu de que nós somos um organismo espiritual, nós temos uma vida interior. É essa vida interior que se forma, que ganha forma com a graça santificante recebida no batismo. Então, no batismo a gente recebe uma graça santificante, e essa graça santificante é o que nos dá a nossa vida interior. É essa vida interior que está escondida em Deus, mas está dentro da gente, escondida, guardada. É essa vida interior que caminha no caminho da perfeição, né? Essa graça santificante é essa vida interior que caminha no caminho da perfeição e vai se aperfeiçoando através das virtudes até chegar lá no final da nossa vida. E se nós conseguirmos fazer com que essa vida interior ela cresça em qualidade, nós vamos poder chegar no final da nossa vida e vamos poder dizer que nós cumprimos a finalidade da nossa vida. Qual a finalidade da nossa vida? Qual é o fim último do homem? É a comunhão com Deus, né? É a comunhão com Deus, é amar a Deus. Isso que é o fim último do homem, é chegar lá no último instante e nós sermos amigos de Deus, nós comungarmos com Deus. Então isso foi uma parte da aula passada. Isso é possível a gente levar essa vida, porque nós somos filhos de Deus, sob o ponto de vista do Espírito também, né? Porque Deus nos cria e nos sustenta no ser. Ele cria a nossa alma e nos sustenta no ser, né? E essa alma que é criada por Deus, sustentada no ser, é o que nos dá a possibilidade, né, de nos comunicarmos com Deus. E nós nos comunicamos com Deus através de duas maneiras: através dos sacramentos e através da oração, né? E por fim, nós vimos na aula passada que o Santo Agostinho, que é esse aqui, que o Santo Agostinho, ele era um homem mundano, ele era um pagão, e depois ele se converteu. E aí, quando ele se converteu, que ele começou a crer em Deus e crer no Cristo, na humanidade do Cristo, quando ele começou a crer realmente, ele percebeu que quando ele lia a palavra, lia a Bíblia, a mente dele ficava iluminada. Ele percebia que a mente dele ficava alargada, que ele entendia aquilo que estava ali. E aí ele não sabia disso, mas por que agora que eu comecei a crer no Cristo, agora eu leio isso aqui e eu entendo, por que isso acontece? Porque ele viu lá na Epístola de São Pedro, ele foi procurar na Bíblia a explicação, e ele viu lá na Epístola de São João, que o Cristo é a luz do mundo, o Cristo é a luz dos homens, e essa luz dos homens estava em Deus, era Deus, e tudo foi criado por Deus, e
por essa luz, né? E essa luz veio aos homens e os homens não a apreenderam. Por quê? Porque essa luz veio na escuridão do pecado e o pecado não, como o homem estava em pecado, o homem não a apreendeu essa luz. Mas, boa noite. Mas tem aqueles homens que aprenderam a luz do Cristo. E aqueles que aprenderam a luz do Cristo, aprenderam, não é aprender, viu? Não é aprender, aprenderam. Aqueles que aprenderam a luz do Cristo, essas pessoas viraram filhos de Deus. Lembra, né? Você estava passando. E aí Santo Agostinho percebeu então que quando ele cria na palavra, a luz do Cristo iluminava a inteligência dele. Era a luz do Cristo que iluminava a inteligência dele. E ele entendia. E além de ele entender a palavra, acontecia um outro fenômeno com ele. Ele amava mais a Deus. Cada vez que ele cria, ele entendia a palavra e ele amava mais a luz, essa luz que ilumina, que era o próprio Cristo. E ele amava cada vez mais a Deus. Então, se vocês forem olhar na figura que tem ali, que eu mandei para vocês, ó, está nos grupos ali, ó, que é o Santo Agostinho, então vocês vão ver que tem uma luz, por aqui não sei se aparece, vai aparecer, né? Então tem uma luz que ilumina a mente do Santo Agostinho, né? Ilumina a mente do Santo Agostinho, e essa luz, depois que ela ilumina a mente do Santo Agostinho, ela vai forçar a vontade dele, o coração dele a amar mais Deus. Certo? É bem isso que dá para ver ali, né? Então tem uma luz, olha a cabeça do Santo Agostinho ali, que tem o fogo a luz, né? A luz está iluminando a cabeça dele, né? E depois essa luz vai dar uma chama de amor lá no coração dele. Então, na verdade, isso aqui que está sendo representado pelo Santo Agostinho, nessa pintura do Santo Agostinho, é o que deve acontecer na oração. Era o que deve acontecer na oração. Dito isso, que é uma recapitulação da aula passada, a gente pode entrar então no assunto da aula. Primeiro, então hoje nós vamos definir o que é oração. Tá? Boa noite, vamos chegando. Então nós vamos entrar no assunto da aula de hoje. Vamos delimitar qual que é o nosso objeto de estudo. Primeiro que existe a oração litúrgica. Certo? Ou chamada de oração coletiva, comunitária, ou coletiva ou comunitária, ou oração litúrgica, mas a gente usa a oração litúrgica. A oração litúrgica nesse livro aqui do Antônio Royo Marinho, que é uma obra-prima, né? Teologia da Perfeição Cristã, um livro que todo mundo tinha, se tiver que investir dinheiro em alguma coisa, invista numa Bíblia e invista nesse livro aqui. A oração litúrgica, ele diz que existe um hino. Esse hino era cantado dentro da Trindade. Quando o Cristo encarnou, quem cantava esse hino era o próprio Cristo. Quando o Cristo ascendeu aos céus, quem canta o hino, esse hino estava na Trindade, que era cantado pelo Cristo, mas quando o Cristo ascendeu aos céus, esse hino é cantado pela igreja, que era o corpo místico. Certo? E esse hino é o que envolve toda a parte, então, coletiva da igreja. É tudo aquilo que acontece dentro do corpo místico de Cristo. E o corpo místico de Cristo é a igreja. Certo? Esse hino se converte em sacrifício cada vez que tem uma consagração da hóstia. Né? Tá? Então, a oração litúrgica é esse hino. É todos esses movimentos, esse movimento não no sentido de movimento, esses movimentos que tem dentro da igreja, mas é todo esse movimento que acontece dentro da igreja, né? Então a missa, as orações, o terço, tudo isso é um hino que é cantado pelo corpo místico de Cristo. E tem uma segunda oração, que é a oração privada. A oração privada. Não é a mesma coisa. A oração litúrgica é uma coisa, a oração privada é outra coisa. A oração por excelência é a oração litúrgica.
Mas a oração privada, ela é complemento da oração litúrgica e muitas vezes até mais importante sob o ponto de vista da salvação da alma em particular do que a oração litúrgica. Mas de qualquer maneira, as duas se complementam. A vida cristã, essa alma que caminha no caminho da perfeição, ela não pode fazer escolha. Não, eu vou escolher a oração litúrgica só. Ou não, eu quero só a oração privada. Não, ela tem que escolher as duas orações porque uma complementa a outra. Aí aqui até o próprio Concílio Vaticano II ele diz assim, porém o próprio concílio se encarrega de advertir que não basta a oração litúrgica, apesar de sua soberana eficácia. É preciso prepará-la e completá-la com a oração particular ou privada. Eis aqui as próprias palavras do concílio. Contudo, agora é o concílio que diz: contudo, a participação na sagrada liturgia não esgota, todavia, toda a vida espiritual. Com efeito, o cristão chamado a orar em comum, aquele que é chamado para a oração litúrgica, deve entrar também em seu quarto para orar ao Pai a sós. Certo? Embora a oração comunitária ou litúrgica seja em si superior e mais eficaz, porque é graças infinitas ali que tem numa missa, né? Ocorre que de fato seja melhor e mais vantajosa a verificada em particular. Então, embora a oração comunitária ou litúrgica seja em si mesma superior e mais eficaz, ocorre que de fato, na realidade, seja melhor e mais vantajosa a verificada em particular. Ambos os extremos são igualmente perniciosos. Então, você escolher só a oração litúrgica e só a oração privada, ele diz que é perigoso. Por que a oração litúrgica ele diz que ele é, na realidade, né, de fato, mais vantajosa do que a litúrgica? A oração particular, isso que nós estamos estudando aqui. Porque a oração litúrgica é uma vez por semana só. Muitas vezes as pessoas vão na missa nos domingos, 50 minutos. Enquanto que a oração particular, ela tem que ser feita todos os dias. Né? Depois nós vamos ver ali o tempo de oração, vamos ver acho que na próxima aula. Tá, mas o tempo de oração, quanto que é o tempo de oração? A gente vai ver que é um período grande. A gente começa pouquinho e vai aumentando ao longo da nossa vida. Né? Então esse porque é isso que de fato diferencia a oração litúrgica da privada, da oração particular. A oração privada é uma vez por ano só, uma vez por semana, por domingo, uma vez por semana. Claro, pode ir todos os dias, se quiser. Né? E além do mais, a oração privada, ela é também um preparatório para a oração litúrgica. Né? Às vezes você ir para uma oração litúrgica sem ter feito uma oração privada antes, muitas vezes a oração litúrgica, ela praticamente, às vezes, ela não vai ter nenhum efeito sobre o tipo, tu vai mal preparado. E às vezes você nem é obrigado a comungar também, às vezes, né? A maioria das vezes você não é nem obrigado a comungar, tu é obrigado a comungar uma vez por ano só. Por isso que tem as orações de antes e depois da missa. Também. Na verdade. Tem as orações antes da comunhão também e depois da comunhão. Em Galvaninho, na verdade, pelo que eu lembro do Catecismo de São Pio X, ele diz que se você está em estado de graça, você é obrigado a comungar, sob pena de pecado, inclusive. Mas, tipo, essa daí que tu falou de comungar uma vez por ano, seria a pessoa ficar mal, vamos dizer assim, todo um ano e... Bom, aí nós temos que ir lá nos mandamentos da igreja. A igreja manda a igreja. Então você é obrigado a comungar ao menos uma vez por ano. Se tu comungar uma vez por ano. Obviamente, e confissão uma vez por ano também. Obviamente que uma pessoa que está numa vida cristã, que nós queremos na salvação, é inadmissível e comungar uma vez por ano. É inadmissível. Assim como é inadmissível você fazer uma confissão uma vez por ano. Mas a igreja ela é tão aberta a isso aí, te dá tanta chance, é tão misericordiosa, que ela diz, não, tá bem, uma vez por ano. Mas, obviamente que é inadmissível. Em plena consciência é tão pouco, né? Tão pouco que no mínimo uma vez por semana, então, a comunhão, né? E a confissão a cada 2 meses, então, no mínimo, né? Mas, quem não confessa quem confessa uma vez por ano, está dentro da regra, não está em pecado mortal.
A oração, então nós não vamos falar de oração litúrgica nesse curso, nós vamos falar de oração privada. A oração privada é fundamental. Não tem escapatória. A oração privada, ela é chamada também de oração, aqui nós vamos usar a oração privada, nós vamos chamar de oração impetratória. O que é uma oração impetratória? A oração impetratória é a que eleva a alma a Deus, né? E nos leva à perfeição espiritual. Então a oração essa nós vamos estudar, que já vamos começar a ver na prática como é que se faz. Ela é uma oração, essa oração privada, é uma oração que eleva a alma, né? E que ajuda a levar essa vida interior à perfeição. Que perfeição é essa? Ou santidade? É a comunhão com Deus. Comunhão com Deus, ainda aqui na terra, né? Nós falamos na outra aula, né? Nós vamos comunhar, a comunhão com Deus é possível aqui na terra. Não tão perfeitamente quanto lá no céu. Lá no céu nós vamos ver Deus face a face, né? Então é possível um conhecimento de Deus aqui na terra, um conhecimento de Deus, mas não plenamente como vai ser no céu, né? Aqui na terra a gente vai conhecer Deus pela fé. Lá no céu a gente vai conhecer Deus não é da fé, não é da fé, é face a face. Não tem o conhecimento face a face, né? Nós falamos no sábado, tá? Até aí tudo certo? Entendeu? Então delimitamos qual que é o nosso objeto de estudo. Nosso objeto de estudo e nossa prática vai ser a oração privada. A oração litúrgica pode fazer um outro curso, e o Eduardo, acho que é o mais preparado sobre a oração litúrgica, aí, vai preparar um curso para nós aí para os próximos. Uma próxima, acho que ele estuda bastante essa parte aí. Na próxima semana vai preparar um curso. 10 aulas. 10 aulas. Não é para agora, Eduardo. Então, mas afinal de contas, o que é oração? Né? Falando de oração. Tá, mas o que é oração? O que é a oração? A gente vai usar tudo que eu faço sobre oração, que eu vou falar agora sobre o curso que eu estou falando sobre oração, ele não está, ele está baseado sempre naqueles campeões nacionais. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santa Teresa, São João da Cruz. Leonardo Boff. É nesse que nós estamos nos baseando, tá? Claro, tem outros, né? Tem outros. Então, tem aqui o São Pedro Alcântara, que vai falar sobre o tempo de oração, coisa e tal. A Santa Teresa d'Ávila, ela conceitou oração, tratar da amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. Então, a oração é tratar da amizade, nós estamos da amizade com aquele que nos ama. Quem que nos ama? Cristo, Deus, Trindade, a humanidade do Cristo, né? É com essas pessoas que nós tratamos a oração. É com essas pessoas só que a gente trata a oração. Claro que dentro da oração privada, aonde está a humanidade do Cristo está a Trindade. Onde está a humanidade do Cristo, a Trindade, está todos os santos. Está a comunhão dos santos. Está os anjos, né? Então, as coisas não são separadas. Aonde está, quando tu entra na oração privada mesmo, está todo mundo ali. Você está no caminho da perfeição. Você está no reino de Deus. Você já está no reino de Deus. Quando você está no caminho da perfeição, você já está no reino de Deus. E no reino de Deus tem você que está aqui ainda, na igreja padecente, na igreja militante, tem que está na igreja padecente, e tem principalmente que está na igreja triunfante já, a comunhão de todos os santos. Então você também vai se dirigir a Santo Agostinho, a Santa Catarina, mas principalmente então, né, está de uma amizade com quem? Com a Trindade, com a humanidade de Cristo e com a humanidade do Cristo. E o que é amizade? Amizade a gente definiu amizade aqui conforme Santo Tomás de Aquino, que é idem velha e idem nobis, é você querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, quem que é teu amigo? Por antonomasia, assim, é que o Deus, é o Cristo, é a Trindade, é Ele que nós temos que querer as mesmas coisas que Ele quer e rejeitar tudo que Ele rejeita, né? Certo?
Então nós falamos com Cristo sobre tudo aquilo que Ele rejeita e sobre tudo aquilo que Ele quer para nós. É esses assuntos que nós conversamos com Ele. Mas tem o conceito de oração de São Tomás de Aquino e de São João Damasceno também. Mas São Tomás de Aquino aperfeiçoou um pouco o conceito de oração do São João Damasceno. São Tomás de Aquino diz o seguinte, ó, é a elevação da mente. Então, elevação da mente não tem a ver com o que? A mente tem que ver o que? O intelecto e a nossa vontade. Então é a elevação do nosso intelecto, é o subir na montanha. Então nós subimos na montanha. Então nós elevamos a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa vontade, nós subimos na montanha para que Ele seja glorificado. Então nós subimos a montanha, nós levamos nossa mente, não para as coisas terrenas, mas nós subimos e levamos nossa mente para glorificar a Deus, para que Ele seja glorificado. E para pedirmos o que é conveniente para a nossa salvação. Então, isso que é oração. Então, oração nós elevamos nossa inteligência, nossa vontade. Então, a oração tem a ver com a inteligência e com a vontade. Não tem a ver com sentimentos corpóreos. Não tem a ver com nossos sentidos, só sentidos externos. Não tem a ver com frio na barriga. Ah, não senti nenhum frio na barriga, então a minha oração está ruim. Porque a oração não tem a ver com isso. A oração tem a ver com a alma, o espírito, tem a ver com a vontade e com a inteligência. Certo? Ah, eu não chorei, eu não senti um arrepio. Isso não tem nada a ver com oração. Pode Deus se manifestar através dos sentidos externos, pode acontecer. Mas se Ele não se manifestar, está tudo certo. Até melhor, que nem São João da Cruz. Se Ele se manifestar, passa, esquece, porque tu não sabe se é Deus ou se é o diabo que está fazendo aquilo ali. Você não tem nenhuma evidência que é Deus nem que é o diabo. Então você passa. Se sentiu uma consolação, passa. Depois vamos ver por quê. Então é a elevação da mente a Deus, é a elevação do nosso intelecto e a nossa vontade. Lembra do que Santo Agostinho disse? Quando eu creio no Cristo, em Deus, a minha mente se ilumina. E eu consigo perceber o que a palavra está dizendo para mim. O que é o Evangelho, o que a Bíblia está dizendo para mim. Né? E aí eu vou, quando eu percebo isso, eu percebo que Cristo está ali comigo, me iluminando. E aí a minha inteligência vai forçar a minha vontade a amar mais a fonte daquela luz ali, que é Deus. Então por isso que a oração tem a ver com a inteligência e com a vontade. Né? Para que Deus seja glorificado. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. O fim último do homem é amar a Deus, é glorificar a Deus, é se unir a Deus. Se unir a Deus, é dizer, eu querer me unir a Deus, é glorificar a Deus. Pai nosso que sai do céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. É a primeira coisa que Cristo nos ensinou, que o nome de Deus seja santificado. Depois nós vamos ver que o nome de Deus é a fé. O nome de Deus é a palavra. O nome de Deus é aquilo que já diz o que Deus é. Dá uma noção do que Deus é, mesmo que você não conheça. É que nem eu conhecer, por exemplo, um automóvel. O nome automóvel já me diz o que é o objeto. Eu sei que é um auto que anda sozinho. Um carro que tem roda anda sozinho. Né? Mesmo que eu não conheça. Então é um automóvel. Né? É assim. Como é que eu conheço Deus como é que eu conheço Deus sem olhar para Ele, sem ver Ele face a face? Pelo nome dEle. E como é que eu conheço Deus? Ou qual é a outra maneira de conhecer Deus antes de ver Ele face a face? Através do quê? Das Escrituras. Da fé. Né? Através da fé. Né? Então a fé e o nome de Deus parece ser a mesma coisa. Certo? Pode dizer assim, mas e a palavra de Deus sim, também? Como é que eu conheço Deus? Conheço pela palavra. Cristo falou, eu sou a luz. Onde é que está? Está na palavra. Então é a palavra, é pela palavra que eu conheço, algo que eu ainda não conheço. Pela essência, mas eu já conheço.
Eu sei que Ele é a luz. Ele é a luz dos homens. Né? Elevação da mente, quer dizer, da inteligência da vontade a Deus, para que Ele seja glorificado. Glorificado, que o nome dele seja glorificado. E para nós pedirmos o que é conveniente para a nossa salvação. Então não é para pedir qualquer coisa. A oração, nós não pedimos qualquer coisa. A gente vai ver daqui um pouco, nas próximas aulas, que a oração tem os graus de oração. Tem um momento que a gente pede coisas. Tem momentos que a gente deixa a luz agir. Tem momentos que a gente entende a palavra. Tem momentos que a gente ama a Deus. E depois tem os outros momentos que não vão para frente. Tem o momento de pedir. Naquele momento de pedir, a gente não pede qualquer coisa. A gente só pede aquilo que é conveniente para a nossa salvação. Né? Aquilo que é fundamental para a nossa santidade. Claro que às vezes a gente pedir coisas materiais sobre algum aspecto tem a ver com a nossa salvação também, porque nós fazemos uso das coisas materiais para a nossa salvação, né? Nós temos uma vida interior, que é essa aqui que vai se salvar, mas nós temos uma vida que vive nesse vale de lágrimas, né? A gente precisa das coisas do mundo aqui como instrumento. O corpo é um instrumento da alma, então as coisas materiais também são instrumentos para nós nos salvarmos, né? Então nós podemos pedir coisas materiais também, né? Mas desde que tenha algum fundamento. Fala. Não, no novo livro da minha biblioteca católica, né, tem uma parte que diz que a gente não deve pedir nada além do que está no Pai Nosso. Tipo, tu citou as causas materiais, né? No Sim. Pai Nosso também tem, que é na parte do Pão Nosso. Isso. Só que isso quer dizer que tipo, o essencial a gente deve pedir, né? Não coisas supérfluas. Você pedir um relógio só porque todos os teus amigos têm um relógio, não me parece que seja uma coisa fundamental, né? Agora você queria cumprir a oração das horas, mas você não tem um relógio, e aí você pede, Pai, me dá os meios para eu conseguir um relógio. Aí parece que é diferente, né? Parece que tem fundamento. O fim muda, né? Isso. Parece que tem fundamento, né? Eu quero ir, eu estou me atrasando para ir na missa porque eu não tenho um despertador, sei lá, né? Eu me atraso, assim, bom, quem sabe eu pedi para Deus para que meu pai me dê um relógio, né? Não me atrasar mais. Diferente eu ter um relógio bonito só porque meus amigos têm um relógio. Eu quero ter. E realmente, agora que você deu spoiler, né? Chama, né? Spoiler. A oração do Pai Nosso tem tudo o que a gente precisa, né? Pedir, né? Porém, quando você vai abrir a oração do Pai Nosso, tu vai ver que ela é muito grande. A oração do Pai Nosso, tu começa a abrir, que você vai fazer a oração, assim como a Ave Maria também, tu vai ver que ela engloba realmente tudo, mas tu vai abrindo, tu vai ver que você pode encaixar ali um monte de coisa. Então a oração do Pai Nosso é uma oração que é o que é perfeita. Só que ela só é oração se você vai rezar ela bem feita, né? Se tu rezar ela bem feita. Só não me perder aqui. Tá. Estão entendendo até aí? Fizemos uma retomada. Aí eu diferenciei para você o que é oração litúrgica, o que é oração impetratória, oração privada, oração particular. Eu defini oração para vocês, que a oração, então, a gente tem que usar a inteligência, a nossa vontade, para conversar com aquele que nos ama, que é Deus, e conversar com aquele pelo qual nós temos que glorificar, que é Deus. E essa oração ela é possível porque Deus nos dá os instrumentos, nos dá a possibilidade de conversar com Ele através da nossa alma, né? A nossa alma tem a estrutura para conversar com Ele, porque Deus sustenta a nossa alma no ser. E nessa oração que nós fazemos com Deus, né? Conversamos com Deus, então, através da nossa vontade, da nossa inteligência, nós conseguimos pedir para Ele tudo aquilo que nos importa, né? Tudo aquilo que importa, aquilo que importa para a nossa salvação, que está no Pai Nosso, que está
na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque aqui no Novo Testamento também tem a parte da revelação, tem muitas coisas, né, que complementam o Pai Nosso, né, mas que abrem o Pai Nosso, que conta para nós outras coisas, que às vezes só pelo Pai Nosso, às vezes a pessoa comum, assim como eu, muitos daqui não conseguem perceber, então tu vai ter que ler o Evangelho para ir, tá dizendo, opa, outras coisas, agora estou conhecendo, mas isso aqui tem relação com o Pai Nosso, né? Então, isso aí então, é o conceito de oração. Agora nós podemos passar para começar aos pouquinhos, falar da oração então privada. Como é que a gente faz para rezar? Primeiro que o que eu vou falar para vocês a partir de hoje, nas próximas 2 ou 3 aulas, que é o que vai durar o curso, é um método de oração. É um método de oração que São Tomás de Aquino usava, que Santa Teresa d'Ávila usava, que São João da Cruz usava, que Santo Padre Pio usava. Só essas pessoas usavam, mas quem não quiser usar pode usar um outro. Né? Porque apesar de que são orações que todos os santos faziam, e não teve nenhum santo que não fizesse esse tipo de oração aqui, não se santifica sem esse tipo de oração aqui. Ele não, apesar de que você pode usar um outro método, mas esse método é um método que você deveria usar, eu acho. Porém, ele não é, o método não é rígido. Vocês vão ver para frente, ele não é rígido. Eu vou passar um método, porque a oração é muito difícil a gente, por exemplo, por que eu fui estudar a oração? Porque eu percebi, muitos anos atrás, 5, 6 anos atrás, que a oração era fundamental, só que eu não sabia como é que rezava. Se não tem alguém que... Eu fiquei 6 anos procurando como rezar. Você lê manual, eu li um monte de manual de oração, você lê sobre oração e as pessoas não te dizem como que reza. Eu li quase todo São João da Cruz e eu não aprendi a rezar. Eu li Santa Teresa, vários livros dele ali, As Moradas, Caminho da Perfeição, não tá explícito assim como é que é. Tá tudo ali, está tudo ali. Mas eu queria uma coisa assim mais, tá bom, preciso de uma coisa mais fácil. Eu quero que me diga, pega pela mão, diz assim, reza desse jeito. Mais palpável. Faça esses passos que vai dar certo. E eu consegui descobrir o ano passado só um método, um modelo, que na verdade é um modelo que todo mundo faz, não é um modelo novo. Né? É o mesmo modelo que o Cristo ensinou para os apóstolos. Cristo ficou 3 anos ensinando os apóstolos a rezar. Né? Claro, ensinando a revelação, ensinando quem era ele, ensinando a crer no Cristo. Creiam em mim, creiam em Deus, mas creiam em mim também. E aí foi ensinando as parábolas para eles poderem meditar. O que é isso aí? Ele estava ensinando os apóstolos a rezar. Né? Então é a mesma oração que nós vamos aprender a fazer aqui. A mesma técnica de oração. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte. Primeiro ponto. É isso aqui. É o modo de rezar. Vamos ver onde é que eu tenho aqui. O modo de rezar. Eu tenho anotado aqui. O modo de rezar. Esse é o primeiro ponto. Se tu não fizer isso aqui na oração privada, está lá em Mateus 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Entra no teu quarto e fecha a porta. O que quer dizer isso aí? É só você. É só você e Deus. Mas é só você. Entra no teu quarto e fecha a porta. Aí tem 2 sentidos isso aqui. O primeiro que é para você entrar num lugar sozinho mesmo. Numa peça, num quarto, numa capela, numa igreja, só você. Só você. Sem mais ninguém. As pessoas podem ter outras pessoas, mas é só você. De preferência, só você. Quando tu está em casa, o Lohan vai rezar. Bárbara, é o seguinte, eu vou rezar ali, nos próximos 40 minutos eu estou, mas não estou. Eu vou lá para o meu quarto, vou lá para a sala, vou lá para o meu escritório.
eu vou rezar. Os próximos 30 minutos eu vou rezar. Não estou para ninguém. Para ninguém. Entendeu? Então, sobre um aspecto é assim. Então, agora, avisa todo mundo em casa, ó, agora eu vou lá para o escritório e vou rezar. Ninguém vai lá atrapalhar a minha oração. Certo? Não é assim, vamos rezar, daí vai lá, daí nós dois tomando um mate e estamos rezando. Não vai funcionar. Ninguém fez isso. Tanto é que os caras, para fazer isso aí, entre no teu quarto, fecha a porta, os caras viravam um monge. Os caras iam morar em caverna. Os caras iam para o deserto. Os caras iam morar em cima de uma árvore. Os cristãos. Eles iam lá para a catacumba lá rezar. Então isso aqui é sério, isso não é brincadeira. Sobre o outro aspecto, entre no teu quarto e fecha a porta, é o que Santa Catarina de Siena dizia, chamava de cela interior. Você tem que entrar para dentro de você mesmo, lá no fundo da tua alma, porque é lá que está a tua inteligência e a tua vontade que vai se comunicar com Cristo. É lá que vai receber a luz do Cristo. Então é você entrar para dentro de você mesmo, né? É você se recolher, é você se preparar, você entrar no lugar, você se preparar, se colocar em posição de oração e afastar tudo que é mundano. Agora nada disso aqui interessa. Meus filhos não interessam, a minha família não me interessa, o meu dinheiro não me interessa, a minha casa não me interessa, o meu emprego não me interessa, meus amigos não me interessam, me interessa só o Cristo, só. É cela interior. Nada mais me interessa, nada mais me interessa. Só o que vai me interessar agora, a partir desse momento, é a oração. É a oração. É o que nós vamos, acho que talvez nessa aula a gente vai poder fazer, mas também na outra aula eu vou tocar mais, que chama-se ato de fé. Só o que me interessa agora é o ato de fé. Vocês vão ver na próxima aula, provavelmente, porque hoje vai ter gente que vai ter que sair mais cedo, mas eu vou entrar um pouquinho no ato de fé hoje, e daí na próxima aula vou fazer aula só sobre o ato de fé. Porque a oração, ela tem que ter o tal do ato de fé. Se ela não tiver o ato de fé, esquece. Não é oração. Aí é rezar Ave Maria, que nós rezamos na outra aula. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós. Não tem ato de fé nenhum. Não tem ato de fé nenhum. Então, vai ficar gravado. Então, esse entra no teu quarto e fecha a porta, tem dois aspectos. O primeiro que é realmente, materialmente, entra no teu quarto, só você e tranca a tua porta. No maior silêncio possível. E o segundo é, se recolha interiormente e esquece tudo do mundo. Esquece o mundo não interessa. Certo? Então, esse primeiro momento, ele precisa de uma coisa que chama-se atenção. Tu tem que ter atenção. Às vezes, pra gente, agora que tu começa, tu senta no lugar para rezar, ou de joelhos, ou sentado, para você chegar na situação aqui de fecha a porta, né? Entra no teu quarto e fecha a porta, no sentido da sala interior, vai 5 minutos. Vai 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Até você se concentrar e afastar tudo. Porque a minha nádega dói. Não, agora vou me ajeitar melhor assim. Meu pé está mal posicionado, então eu vou pôr mais para frente. Agora tem 4 preocupado com o ar-condicionado. Espera aí. Desliga por baixo, está vindo da minha... tô preocupado, vai lá no banco. Não, esquece o banco, esquece, ver depois. Tem um amigo meu que me pediu dinheiro emprestado. Não, esquece. Vai 5 minutos. Vai 5 minutos. Vai 10 minutos. Tem gente que está mais calcado na oração, vai 30 segundos, 1 hora, 1 minuto. Mas se você não conseguir entrar na cela interior, não te preocupe. Às vezes é o máximo que tu vai conseguir na oração. É você se concentrar. E aí você cansou tanto que, pronto, não consigo mais orar. Me concentrei tanto aqui nesse negócio aqui, nessa sala interior aqui, que me esgotou. Faz 10 minutos aqui que eu estou tentando. Claro, tem aquela, eu estou falando para as distrações que você provoca. Não é as distrações involuntárias, tipo coçonarias, tipo, top.
É aquelas situações involuntárias do problema. Não é aquela coisa que você começa a pensar. Pensa lá no SEMA, pensa lá na secretária, lá pensa outro que quer 2 dias de férias, não tem mais. Pensa lá, entendeu? Essas coisas tu fica pensando. Tá dando meu quadril agora, tá dando Tenta eliminar isso aí, as preocupações do mundo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai em segredo. Então é orar pro Pai. Pai nosso, estás no céu. E teu pai que vê em segredo, ele está ali, porque ele está nos sustentando no céu, te dará a recompensa. Qual que é a recompensa que ele te dará? Nos dará o Espírito Santo e o amaremos mais. Lembra do Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele percebeu que quando ele cria em Deus, ele lia a palavra, ele entendia a palavra, porque o Cristo estava iluminando ele. Aí o Pai dava a recompensa, ele amava a Deus. Olha aqui, ó, ele amava a Deus, está o coraçãozinho em chamas, né? Isso que eu estou falando para vocês não é brincadeira. Não é uma invenção, assim, alguém fez lá Isso é real, isso é a realidade. Quando você se coloca em oração, quando você fecha a porta, quando você se concentra, quando você entra na cela interior, o Pai vai te recompensar, porque Ele está vendo o esforço que tu está fazendo. E qual é a recompensa? É amar Deus. Amar Deus, sim, né? Amar Deus, né? Então é aquela fotinha do Santo Agostinho ali que eu mandei para vocês, né? Peguem de novo lá, né? A luz do Cristo entra na inteligência dele, ilumina a cabeça dele, a mente dele, e ele passa a amar Deus, ao coração dele em chamas de amor. Isso é a recompensa. Isso é a recompensa quando a gente se coloca em oração. Dúvidas? Entenderam essa primeira coisa? Quanto tempo deu de aula já? 50 minutos, vamos um pouquinho mais. 40, né? Ah, 40? É, deu 40. Começando 7h10. Esse coração que queima no campeonato, ele chega a ser físico. Chega a ser físico? Tu sente? Tipo... Talvez sim. Talvez sim. Certamente você percebe. Não, físico não se... O que eu posso dizer para ti é o seguinte, um dos efeitos da oração, disso que nós estamos falando, um dos efeitos da oração, que talvez, não sei exatamente o coração, porque o coração é um símbolo, né? O coração é o símbolo da tua alma, o símbolo do teu interior, né? Da caridade. O símbolo da tua vida interior é o coração. Um dos frutos da oração é a purificação da alma. Você não purificar a alma, você sente a necessidade de purificar, não no sentido de que você está em pecado mortal e aí você tem que... Porque para você fazer isso aqui, você não pode estar em estado mortal, em estado de pecado. Vou falar daqui a pouco. Mas no sentido de que você sente a necessidade de purificar as imperfeições da tua alma. Isso é um efeito. Quando você começa, eu sei isso por mim, quando tu começa a ter constância na oração, que é outra propriedade que tu tem que ter. O primeiro é a atenção. A segunda é a constância. Quando você tem a atenção e a constância, e você faz os atos de fé necessários, você recebe alguma coisa infusa, já tipo uma prudência infusa que te força a purificar a tua alma. Tá, só mais uma. Purificar a tua alma no sentido de que você vai pegando as imperfeições que você tem. Vou dar um exemplo de imperfeição que acontece muito com os homens. Ele pode fazer outra pergunta só para eu não esquecer. O homem tem a tendência, quando sai na rua, de classificar as mulheres.
Todo mundo é assim, todo homem é assim. Tu sai na rua e começa a classificar as mulheres. Essa aqui é feia, essa aqui é bonita, vou olhar mais um pouquinho. Essa é feia, aquela é bonita, porque ela tem peitão, ela tem bundão. O homem tem o olhar de caçador. Todo homem tem isso aí. A mulher é outra coisa. A mulher não tem esse olhar de caçador. Né, André? A mulher tem a língua afiada. A mulher, ela julga antes de qualquer coisa. Ela julga. Ela julga. Aquela ali na igreja. O que essa quer fazer na igreja? Olha como está vestida aquela ali, botou uma roupa. O homem não. A mulher, o homem, ele tem olhar de caçador. Então, quando você começa a fazer isso aqui, você vai olhar de caçador, olhar. Aí tu vai começar a sentir a necessidade de se purificar disso aí. Que isso aí é uma imperfeição. Isso é uma imperfeição. Eu tinha isso aí. Tenho. Mas estou bem melhor. O que eu fazia? Eu tinha uma necessidade, eu preciso melhorar isso aí, não é possível que eu saia na rua e tenha um olhar de caçador. É instintivo, não é assim que eu saio e quero olhar, mas quando eu vejo, eu estou olhando. O que eu fiz? Técnica. Cada vez que eu olhar uma mulher, eu vou rezar uma Ave Maria. Cada vez que eu olhar uma mulher e classificar, nem era pecado, porque eu não estava indo contra a minha vontade, é só aquele olhar que caiu na tua linha de visão e você classificou. Quando você classificou, não chegou a transformar um pecado mortal, porque eu já, entendeu? Eu já direcionei a minha vontade. Mas mesmo assim, eu rezava uma Ave Maria. Então no começo eu rezava 200 Ave Maria por dia. Às vezes eu usava uma atrás da outra. Saía no calçadão, pegava o carro para ir em algum lugar, Ave Maria, cheia de graça. Quando eu caí na missão, Ave Maria, cheia de graça. Mas quando você faz esse esforço, você recebe uma prudência que acho que pode ser infusa nesse esforço. E tu começa, então hoje em dia eu quase não rezo Ave Maria. Que Deus vai iluminando a tua mente, Deus vai na tua vontade, Deus vai te infundindo as coisas para você não fazer mais. Para você ir abrasando o teu coração, para você ir, que é o fogo que purifica, né? Para purificar a tua alma. Isso é uma semente da oração, é um fruto da oração. Agora, fala, olhar caçador. Não, agora tá me tá com a esposa. Agora me deixou mal toda vez que ela me vem rezando. Vai ser um problema, né? Não vou mais rezar agora. Tu tá com ela aqui demandado. Ave Maria, cheia de graça. O que tu tá fazendo? Aí tu sente aí tu sente uma cotovelada assim, para de arrasar, rapaz. Não, mas essas confissões a gente fala assim, é bom que serve para outras pessoas, né? Serve, acontecia comigo, isso não é feio, né? Mas acontece com muita gente. Essa luz, né? Sim. Ela tem primeiro da razão ou coração? Primeiro, isso é ato de fé, depois eu vou falar aqui um pouco. Eu vou falar aqui um pouquinho. Então vamos começar na oração na prática, olha aqui, ó. Então, exercício de casa. Exercício de casa. A primeira coisa que você tem que fazer quando você começa a rezar, primeiro é destinar um tempo para oração. Tempo de oração. Acho que o melhor tempo é de madrugada, ou de noite, ou no início da manhã, vocês vão um tempo. Né? Por exemplo, o André. O André, ele vai no SEMA lá, ele chega lá no SEMA lá, sei lá, 7 horas. Não é melhor. 6h20. 6h20. Ah, mentira. 6h20. Então ele vai destinar um tempo, então eu acordo às 6h20 estou lá. Então de repente ele vai acordar às 5h30 e vai adicionar meia horinha de oração. Então ele vai sentar lá numa pecinha, só ele. Não vai convidar a mulher para tomar mate. Vamos tomar mate, vamos rezar junto. Não é. Não vai fazer isso. Então ele vai destinar um horário lá. Então hoje eu vou rezar ali meia horinha. Estou começando agora. Então vou destinar 20 minutos de oração. 20 minutos de oração. Ou 15. Ele reza lá, não faz nada lá. Reza lá, não faz nada. Pois é. Bom, mas daí ele vai destinar então vamos lá, vamos começar pela prática. Vamos começar a alinhar a prática. Mesmo. Então, ele vai destinar lá meia horinha, vai pegar o relógio dele lá, e vai, agora é 6 horas. Vou rezar até 6h20. Aí ele vai fazer o sinal da cruz, se posicionar, ele vai
pedir para Deus, porque o primeiro grau de oração chama-se oração vocal. É o primeiro grau de oração, é a oração vocal. Então é nesse momento que você está no primeiro grau de oração, você está entrando na primeira morada de Santa Teresa, você vai se concentrar. Deus, me dá atenção. Aí vai ficar pedindo para Deus. Deus, me dá atenção. Me dá atenção. Me dá a atenção, porque eu fique atento, para que eu consiga entrar na minha ação. Então tu vai pedindo para Deus, vai se concentrando e vai eliminando teus pensamentos. É bom de manhã, porque de manhã a gente não tem muito pensamento. O ruim é quando tu vai rezar de noite, às vezes, aí tem todo aquilo que está acontecendo durante o dia, né? Então tu já vem de manhã cedo e tu, tá? Aí a hora que tu se concentrou, tá, agora tá, tô na minha cela interior agora. Aí tu pede fé. Aí tu vai pedir fé. A primeira coisa, depois que tu tá na cela interior, tá lá dentro da primeira morada, tu vai pedir fé. Porque Cristo disse: tudo o que pedires em meu nome será dado. E o que você tem que pedir é fé e o Espírito Santo. Então tu tá rezando ali, já entrou na sala interior, depois de 5 minutos tu já entrou na tua cela interior, tu tá concentrado. Aí tu fica ali pedindo: Deus, Cristo, dá fé. Aumentar é a minha fé. Você tem que pedir fé com fé. Então esses são os passos, alguns primeiros passos da oração. Se colocar no lugar de oração, o sinal da cruz, pode ter ali uma vela acesa, pode ter uma cruz, um crucifixo, pode ter uma imagem, pode ter a Nossa Senhora, não é mesmo. Desde que isso não tome a tua atenção. E aí você vai fazer duas coisas. A primeira, entrar para dentro da sala interior. E segundo, você vai pedir fé e o Espírito Santo. Fé e o Espírito Santo. Pede 1, 2, 3, conversa com Deus, me dá fé, porque eu quero entender. Porque daqui um pouquinho vamos passar para a terceira fase, a segunda fase da oração, que é a meditação da palavra. Então ali, antes da meditação da palavra, na oração vocal, você tem que pedir fé, porque se você não tiver fé, se você não crer, você não consegue ter os frutos da meditação, porque o Cristo não vai iluminar teu intelecto, tua inteligência. Ele só vai iluminar o intelecto quando você crer. Santo Agostinho percebeu que a luz do Cristo iluminava a inteligência dele quando ele lia a Bíblia, porque ele cria. Ele cria no Cristo. E crer é crer mesmo, é crer no sentido de você subir lá no alto da igreja assim: eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus. É uma coisa que extravasa, é uma coisa que você acredita mesmo. Não é assim: eu acredito, mas pode ser que Cristo não seja de Deus. Aí isso não é fé. Isso é falta de fé. Virou opinião. Virou opinião. Aí eu acredito que Cristo fez os milagres, mas é que não, eu acho que não foi bem aquilo ali. Eu acho que isso aí é um pouco de invenção, assim. Ele ressuscitou um morto, criou um Chagas. Eu acredito 99%, mas 1% ali que eu não sei. Isso não é pouca fé, é falta de fé. Porque a fé é fé 100%. Você vai ver na próxima aula isso aí, melhor isso. Então, o primeiro passo, repetindo, o primeiro passo, depois que você coloca no lugar sozinho, só você, Deus, obviamente que Deus está presente, que Deus está te sustentando no ser, e você faz o Senhor da Cruz, você força a tua atenção, você busca a atenção, você busca a cela interior. Vamos fazer um resuminho disso aí tudo para você ter o começo é bom, mas agora é bom só que vocês entendam. Depois você força, você pede fé. Fé. Porque se tu não tiver fé, você não vai conseguir passar para a segunda fase da tua oração, que vai começar em seguida, que é a meditação. Que é ali que vai dar o negócio. Depois que tu pediu fé, com fé, você faz uma oração vocal. Pode ser qualquer oração.
pode ser uma oração que você está fazendo, uma oração que você está pedindo para Deus alguma outra coisa, disso que leva você a que seja conveniente a tua salvação, e você reza o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é a oração vocal por excelência. E a oração do Pai Nosso, ela não é rezada Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, não é assim. A oração do Pai Nosso, aliás, a oração do Pai Nosso vai ser a próxima aula, vai ser a oração do Pai Nosso. Como é que você reza o Pai Nosso? O que significa cada coisa? A oração do Pai Nosso, ela deve ser meditada. Para cada partezinha do Pai Nosso, vou ver na próxima aula, ela tem que ser meditada. Você pode levar 15 minutos para a oração do Pai Nosso. Você pode levar 20 minutos para a oração do Pai Nosso. Tem gente que não sai do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Você fica meditando no Pai Nosso. O que quer dizer o Pai Nosso? Pai, ele é Pai meu, ele é Pai do Cristo. Ele é meu Pai porque Ele me sustenta no ser, porque você é meu Pai porque Tu me sustenta no ser, porque você me deu a graça santificante, você formou minha alma, você... Não esqueçam, a oração é o uso do intelecto e da vontade. Tem muita gente que não sai do Pai Nosso, a oração fica só no Pai Nosso, quando vem passou 40 minutos e não consigo mais para frente. Me esgotei no Pai Nosso. Fica só no Pai Nosso que sai dos céus. Ele não conseguia, nem conseguiu passar, né? Bendito seja o teu nome, né? Santificado seja o teu nome. Mas de qualquer maneira você tem que conseguir fazer todo o Pai Nosso até o final. Tem que ser um Pai Nosso meditado, com calma. Os padres do deserto é nosso. Não importa que o Pai Nosso demore 5 minutos, demore 10, demore 15. Aí depois, já vamos terminar a aula. Depois vai passar para, daí isso na próxima aula, só dando uma seta. Depois vai passar a oração. Então tu está na oração vocal, você está na oração vocal, que é o primeiro grau de oração. Estou na oração vocal. São 9 graus de oração. Estou no primeiro ainda. Os primeiros 4 graus de oração dependem da nossa vontade e da graça. Do 5º para frente, que daí tu entra na 4ª morada, 4ª para a 5ª morada, aí é tudo infuso, aí não depende da nossa vontade mais. Agora, os primeiros 4 graus de oração, que é oração vocal, meditação, oração afetiva e a oração de recolhimento, depende da nossa vontade. Isso tudo a gente consegue fazer, progredindo na oração até chegar na oração de recolhimento, que nós vamos ver para frente. Aí depois, aí já depende de Deus, aí não depende da nossa vontade. Mas Deus só vai dar para quem começou a progredir naqueles primeiros 4 graus. Né? Claro, Deus pode, a pessoa que só faz a oração vocal, Deus pode. Né? Mas o caminho da perfeição, o que é o caminho da perfeição? É o caminho dos graus de oração. Começa com a oração vocal, que está na primeira morada. Então, o caminho da perfeição, o que é? São esses graus da oração, são 9, até quando chegar na perfeição, está no 9º grau da oração, que é a união com Deus, né? União transformativa, que é ou é a morada de Santa Teresa, quando estiver lá na 7ª morada, você está lá na perfeição, né? Ou é a escadinha de São Pedro, né? Começa com a fé, depois vem o conhecimento, que é a meditação, depois vem o autoconhecimento, depois vem o discernimento, e vai, até chegar na oração, na caridade fraterna, e depois na caridade ágape, porque na caridade com Deus, né? Todo mundo está falando da mesma coisa, né? Eu ia falar sobre o ato de fé hoje, mas vou deixar para falar na semana que na outra semana. Eu falo sobre o Pai Nosso, falo sobre o ato de fé, sobre o Pai Nosso e o ato de fé, porque o ato de fé é muito importante. Então, tema de casa, para nós já começar a pôr em prática isso aí. Se a gente fizer uma boa oração vocal, no começo, uma boa oração vocal, tá ótimo. Claro, quem está mais adiantado segue fazendo sua oração, mas para quem está começando agora, tenta entrar na cela interior, peça a atenção, força a tua vontade a ficar atenta naquilo ali, né? Peça a graça, né? Peça a fé e peça o Espírito Santo, né? Se tu pedir com fé,
que você vai ganhar. Não é se eu peço, mas achando que Deus não vai me dar, porque eu acho que Deus nem está aqui. Agora que a gente entendeu que Deus está nos sustentando no ser, Ele está muito próximo da gente, mais do que a gente imagina, a gente ganha a fé, a gente recebe a fé. Porque se você pedir em nome de Jesus Cristo, Jesus disse, tudo que pedires em meu nome será dado. Isso que você peça com fé. Então se tu pedir a fé e pedir o Espírito Santo, Deus, Cristo vai te dar. E aí depois você faz a oração vocal, já é uma oração vocal isso, né? Mas aí tu faz um Pai Nosso meditado. Tenta pensar, mesmo que não tivemos nenhuma aula do Pai Nosso ainda. Mas tenta pensar, o que é o Pai Nosso, o que é cada trecho daquilo ali, o que é quando me dá o pão de cada dia, o que é esse pão, o que é, né? Entendeu? Certo? É por aí? Tinha mais uma coisinha que eu queria falar para vocês sem terminar a aula de hoje. Você tem alguma pergunta? Eu tenho um convite para fazer, que você disse. Tá, deixa eu só me lembrar, tinha uma outra coisinha que eu queria... Ah, tá, assim, ó. Uma coisa importante, assim, ó. A oração é o que nos dá, que nos mantém no caminho da perfeição. Você só vai estar no caminho da perfeição se você estiver em estado de graça. Se você estiver em pecado mortal, você não consegue fazer isso que eu estou falando para você. Você não consegue fazer um ato de fé. O ato de fé, você não consegue fazer um ato de fé. Você não consegue meditar as coisas, você não consegue ter essa concentração, você não consegue receber a fé que está pedindo. Claro, a graça você recebe, mesmo estando em estado de pecado mortal, alguma graça você vai receber. Mas a graça necessária para essa oração, que é a oração que mantém no caminho da perfeição, está fora do caminho da perfeição, na verdade. Pelo pecado mortal, está fora do caminho da perfeição. Você perdeu a graça santificante. Né? Se essa oração é o que aumenta a tua graça santificante, tu não tem mais graça santificante para aumentar. Tu está fora. Então, é pré-requisito que você esteja em estado de graça. Você não pode estar em pecado mortal. Porque senão você não vai rezar e não vai poder fruto nenhum. Eu estou rezando e o Cristo não está me iluminando. Não está me iluminando por quê? Porque você está nas trevas. E nas trevas não apreendemos. Certo? Então, quem está em pecado mortal, faça uma confissão. Quem não está, ou depois quiser a confissão, façam essa parte da oração. Dedique pelo menos 10 minutinhos por dia nessa partezinha da oração vocal aí. Certo? Pode dizer um recado. Para não ter que virar para trás, eu vou ali na frente. Isso, né? Eu não tenho que quebrar o pescoço. Pode ligar. Aí meio ruim passar. Queridos, nós temos essa felicidade de viver o sonho de Jesus Cristo, né? Nesta unidade. Eu não me lembro, nesses 40 anos que estou caminhando na igreja, de um momento em que a gente viva essa unidade de movimentos, serviços. Aqui como irmãos, nós nos reunimos para aprender